O contrário também é verdade. This is a journey into sound. Estamos aqui hoje com o Vítor Silva, professor de Desenho 2 e de Figura Humana e Representação do Espaço. É pintor e docente da FAUP desde 1987. Portanto, bom dia, professor. Bom dia. Para começar, gostava de saber como é que foi o seu percurso académico e como é que começou a lecionar, como é que foi essa experiência. Muito obrigado pelo convite, Carolina, para participar neste podcast. A pergunta que me fazes, para começar, não é muito fácil para mim. Não estava preparado e a realidade é que eu não tenho feito contas. Não tenho feito muitas contas. Mas o percurso começou, de facto, em 1987. Entrei por concurso, na altura, e tive a sorte de ser acolhido pelo professor Alberto Carneiro, na altura, que era o regente de Desenho 2, e de ter com ele, de facto, enfim, participado num projeto durante pelo menos 10 anos muito interessante aqui na faculdade. É evidente que as coisas depois mudaram, eu mudei, obviamente, a escola mudou, eu quando comecei estava nas Belas Artes, a FAUP ainda era lá, e depois viemos para aqui, para o Campo Alegre, para a Rua do Gólgota, salvo erro, em 92, 93. Portanto, isso também foi assim uma alteração substancial, a questão dos espaços, a questão de uma separação também com as belas artes, com o ambiente dos artistas, enfim, porque todos se encontravam, não é? Arquitetos e artistas encontravam-se todos na cantina da SBAP, da SBAP. Portanto, eu para reconstituir o percurso será uma viagem complexa e não sei se serei capaz de reconstituir. Sim, claro. Em absoluto. Bom, esses anos de experiência com Alberto Carneiro foram muito interessantes, mas isto também porque chamemos-lhe assim, da filosofia do funcionamento da disciplina, na altura, Desenho 2, era muito diferente da atual. Portanto, havia uma relação muito íntima entre a disciplina de Desenho e Projeto, e, aliás, o funcionamento na prática, com os estudantes, era feito precisamente no mesmo tempo e no mesmo espaço da aula. Okay. Portanto, o objeto de comentário e de crítica era, de facto, os processos de trabalho dos alunos, todos os seus desenhos, maquetes, imagens, tudo que, enfim, contemplava todo o processo de investigação projetual. Bom, para falar sobre isso, eu já escrevi também sobre isso. Acho que já muito desse processo já está esquecido, embora para mim esteja bastante presente, e é o fundo de onde eu falo praticamente. Não é? As coisas mudaram, já não há esse convívio, já não há essa relação mais próxima entre desenho e projeto, há uma separação e as divisões causam, enfim, têm as suas consequências, não é? Portanto, vivemos agora relativamente separados, divorciados, não sei se podemos dizer, embora mantenhamos essa ilusão de que estamos a trabalhar com o mesmo objeto e com o mesmo material, não é? Sobretudo no que diz respeito à atividade do discente, do estudante, não é? Quer dizer, nós supomos, apesar desta separação e deste distanciamento, que é possível ainda estabelecer pontos, do ponto de vista de alguns conteúdos e de algumas matérias da dita atual unidade curricular. Não é? Um dos problemas maiores que temos,
não é tanto o distanciamento, que até poderia ser útil, mas é a questão do tempo. A questão de falta de tempo, exatamente, para levar a cabo um processo que eu entendo que é bem mais complexo e que se move sobretudo sobre a crítica das imagens. O desenho é neste contexto, uma imagem, dentro do mundo de imagens, e por isso mesmo talvez seja uma matéria, pela sua capacidade de sobrevivência, não é? E por ser uma coisa tão prosaica, tão antiga, julgamos que neste embate com o universo das imagens é essencial. Mas é, obviamente, também aquilo que eu digo, uma imagem dentro do universo de imagens, não é? E deve ser entendido precisamente dessa maneira crítica. Logo, a questão do tempo, algo que foi com Bolonha que aconteceu e que veio alterar grande parte daquilo que tinha sido uma construção ao longo dos anos de um programa, não é? E sobretudo de uma abordagem de metodologias de trabalho muito específicas. Portanto, isso tudo com Bolonha veio a alterar e hoje o figurino é de facto muito diferente. Insisto, porque sem tempo de facto não há capacidade de chegarmos aos alunos naquilo que para nós são de facto as questões mais essenciais, são as questões subjetivas, são as questões de que é que isto serve, porque as questões de embate sob o ponto de vista, sob outros pontos de vista, não é? Porque esta coisa do desenho não é só uma aquisição de competências, como se diz, é uma aquisição é uma interiorização de uma potencialidade que todos temos, mas que tem que agir de um modo crítico em função de uma atividade ou de um espaço que é ele mesmo criativo, não é? Portanto, criar esta interação crítica entre o aluno, o estudante e o professor é aquilo que nos falta. É aquilo que eu sinto que falta. E é aquilo que esmorece, de algum modo, também o nosso entusiasmo. Mas na verdade aconteceram tantas outras coisas, desde o meu doutoramento, antes disso também as provas da aptidão pedagógica. Então foi sempre um processo de aprendizagem para mim e um processo muito útil, porque eu não sendo arquiteto, beneficiava dessa distância fundamental, não é? Que era poder pensar o projeto, os processos projetuais, não é? Em arquitetura, com uma distância razoável, não é? Porque, como devem calcular, o projeto não existe só na área do projeto, não é? Também existe nas outras atividades, não é? E, isso foi muito interessante para mim, porque determinou também muita liberdade para eu pensar sobre as coisas e para manter também essa conveniência, digamos, que é saudável, de não interferir também muito sobre outros aspectos, enfim, que eu não domino, obviamente, que são os da arquitetura, não é? Mas deixar-me, de facto, todo um espaço aberto para pensar o que é, por exemplo, o desenho. É isso que eu tenho feito ao longo destes anos, mal ou bem, enfim. Exato. Pronto, lá está, como o professor acabou de dizer, acho que, acima de tudo, o que se perdeu foi um bocado espaço para os alunos refletirem e conseguirem fazer as coisas mais conscientemente e conseguirem aprender de uma forma mais saudável, acho eu. Sim, estou de acordo. Embora, é assim, as questões são conflitosas, é? Nós não podemos esbater essa questão. De facto, a relação docente-discente ou professor-aluno não é uma relação pacífica. Nem tem que ser. Sim. Deve ser até mesmo, sob um certo ponto de vista, conflituosa. Não é? Mas isto no sentido de que, de facto, são dois universos que se chocam e produzem efeitos, não é? Agora,
É evidente que a produção desse efeito será para mim sempre essa, não é só da transmissão de um conhecimento, mas de um envolvimento crítico naquilo que estamos a fazer. Quer dizer, eu não me consigo separar daquilo que ensino e não me consigo separar e julgo que os estudantes também se conseguem separar, não é, dessa relação que significa o professor e aquilo que são os seus enunciados, que às vezes podem não ser imediatamente inteligíveis, imediatamente compreensíveis, etc. Não é? Sim, mas acho que falta esse espaço, sim, de disputa. Falta mais tempo para nos zangarmos. Sim. Quer dizer, mais tempo para isso tudo, e para nos voltarmos a entender. Mas é o tempo. Sem tempo, acho que não. O tempo eu digo sempre que o tempo é uma disponibilidade do corpo. Não é? É uma espécie. Se temos condições para estar. Não é? Para estar. E o estar não se faz, enfim, num solilóquio, não é? Faz-se sempre com relação a qualquer coisa. Ou com um outro. Não é? E provavelmente falta-nos isso. Saber estar com qualquer coisa ou com o outro. Falta-nos essa disponibilidade, essa relação. Queres dizer alguma coisa? A minha intervenção aqui no meio, peço desculpa. Não, é muito interessante saber e perceber que, de facto, esta questão do espaço e do tempo não é só uma questão que a nós nos afeta, mas também à parte docente também é uma coisa muito difícil de colmatar. No que diz respeito mesmo à disciplina de desenho, tenho algumas questões, porque certamente não terá sido sempre igual. E mesmo a distância entre desenho 1 e desenho 2, Sim. mais à frente desenho figura humana, que eu também acompanho. Gostava de saber qual é a opinião do professor em relação aos diferentes momentos e mesmo à capacidade do aluno em aproveitar os diferentes momentos. Sim, o primeiro ano sempre foi um impacto, um choque sob o ponto de vista da adequação instrumental, digamos assim. Era isso era assim que entendia o professor Joaquim Vieira e ainda hoje, também com o professor Zé Maria. Trata-se de criar no aluno esse primeiro encontro com questões instrumentais, não é? E sobretudo depois com a questão também consequente, que é daquela da representação do real, da atenção, da observação, da relação perceptiva, etc. Portanto, o primeiro ano faz um trabalho propedêutico fundamental, não é? E sobretudo precisamente para aqueles estudantes que nunca pegaram no lápis. Não é? Portanto, o primeiro ano sempre beneficiou de mais tempo, não é? Exatamente para integrar o aluno e para o integrar logo num mergulho nessa matéria que era e é, julgo eu, essencial, que é a questão de como construir imagens, não é? E como construir imagens nesse alcance quase que prosaico e elementar, que é ter a mão e estendê-las, pegando em qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Bom, o segundo ano tem um figurino diferente, porque sempre se entendeu que as questões do segundo ano não eram as questões instrumentais, eram questões já de ordem metodológica. Isto é, tem a ver já como é que o desenho intervém nas práticas projetuais, não é? E sobretudo nos processos de análise e de concepção projetual. Portanto, isso significou no início também da minha experiência, durante bastantes anos, essa ideia de um trabalho conjunto com a própria disciplina de projeto. Isto é, o material didático era os próprios desenhos de projeto, não é? E o que se fazia sobre esses desenhos era uma crítica sobre o entendimento de como se utilizavam os sistemas de representação, como se combinavam entre si, como se estabelecia também a articulação entre o desenho à mão levantada e o desenho rigoroso. Portanto, é uma coisa que tem uma grande complexidade, porque é vasta nos recursos que, no fundo,
estão disponíveis, porque para além disso havia, como há, julgo eu, o papel vegetal, que é um meio também de trabalho, não é só a folha opaca, mas é o vegetal. E havia imagens, havia fotografia. Hoje, obviamente, a coisa multiplicou-se, não é? Hoje temos ao alcance do telemóvel imagens, etc. Portanto, no fundo, o desenho do segundo ano tinha como seu objetivo específico esta procura de uma interligação entre os processos das representações gráficas e plásticas e os processos da atuação conceptual e assim, que no fundo implica um modo de cada um entender a sua própria natureza e os seus próprios modos de agir com o desenho. Pronto, isso é a chave. Porque as pessoas desenham de modos muito diferentes e atuam de modos suficientemente diferentes. E isto é uma questão crítica. Quer dizer, ela pode ser levada, pode ser conduzida de um modo inconsciente, mas os professores estão aí exatamente para provocar uma legibilidade de todos estes processos, não é? De devolver ao aluno as suas dificuldades, as suas crises, mas também aquilo que são as suas potencialidades e os seus modos de resolver ativamente as coisas, não é? Portanto, hoje mantém-se ainda esse princípio, no sentido, por exemplo, em que as representações do projeto relativamente ao lugar ou do sítio são as mesmas e aquilo que se procura é, de facto, perceber que desenhar um sítio significa uma experiência específica, uma experiência muito particular e que envolve, obviamente, a natureza, lá está, o contacto, o tempo, a disponibilidade para estar diante das coisas, diante do espaço e também para as registar e saber que neste jogo aquilo que é mais importante é a sensibilidade relativamente às medidas. Isto é, sentir, é o corpo que sente as medidas, não é? O desenho registra-as. É evidente que do corpo todo parece que o desenho parece só inferir a ideia do olho, não é? A coisa bem vista é a coisa bem medida. É evidente que não é só assim, mas é pelo olho que nós conseguimos, talvez, atingir essa ideia de um corpo que mede. E de um corpo que mede a sensação do espaço, não é? Porque o espaço é uma sensação, e as sensações não têm medida. Não é? Eu costumo dizer isto, que em arquitetura aquilo que há de mais sensível é a medida. E é isto, não é? Mas, portanto, no segundo ano, essa negociação, enfim, temática, em termos de tema de trabalho, é o sítio. E depois do sítio temos um pequeno, chamamos assim, um pequeno intermezzo, que é aquela de colocar questões de ordem expressiva, não é? Tentando olhar também para os desenhos, para a cultura visual do desenho e arquitetura e tentar perceber que há muitos modos diferentes de desenhar e de registar exatamente as medidas, sejam elas quais forem, não é? E que há modos de pensar o desenho para construir essas medidas de modos muito diferentes. Então aquilo que fazemos é exatamente um mergulhar em aspectos que são muito livres, uma natureza mais aberta, não é? Não tanto concentrada na questão da forma, mas concentrada mais na questão variável e intensas de mancha, linhas, cores, texturas, etc. E perceber que o aluno, que já trabalhou isso no primeiro ano, está a pensá-las também simultaneamente no jogo de uma história das imagens, que é a história do desenho da arquitetura, etc. etc. Não é? Pronto, e isto é mais ou menos o que nós desejamos provocar, não é? Há uma terceira fase, que depois essa é mais complicada, porque é aquela que procura interrelacionar já processos da concepção arquitetural e que tem a ver com a perspectiva, não é? Nós só isolamos a perspectiva, porque não temos capacidade de trabalhar todas as outras imagens, e no fundo é induzir no aluno esta possibilidade de pensar melhor o exercício da construção perspectiva. Que depois se pode e deve interligar aos tais outros aspectos de ordem mais plástica, não é? E saber que em arquitetura uma cor ou uma textura afeta a medida das coisas. E como é que nós podemos perceber isso? Antecipando-a, fazendo desenhos, fazendo exatamente isso que é o projeto
imaginal ou imagético de imagens que decorrem da ação construtiva do desenho que cada um livremente e autonomamente deve criar. O remate do segundo ano tem a ver depois com essa ideia de comunicação, que é uma espécie de entender que, no limite, o que é preciso é plantas cortes alçados, obviamente, tudo bem medido, não é? Para comunicar o projeto, mas que há essa possibilidade de complementar a visualidade e a legibilidade do projeto através dessa imagem fundamental para nós, que nós insistimos nela, que é da perspectiva. Portanto, fazemos os ensaios finais, já estamos nessa fase, devo confessar que agora nem ensaios finais, não é? que é construir, no fundo, um painel em que apareçam perspectivas do projeto, ensaiando todas essas vertentes, não só formal, a forma do projeto, mas vistas em que se está a perceber a ambiência, a natureza, sei lá, a física, as cores, as texturas, tudo aquilo que intervém de algum modo para qualificar e caracterizar eventualmente a arquitetura, não é? Partindo de antemão que há alunos que a pensam assim, embora possa haver outros estudantes que pensam toda a arquitetura a preto e branco. Por que não? A figura humana. A figura humana foi assim uma experiência que não partiu sequer de nós. Partiu de Bolonha, partiu da ideia da criação de optativas, etc. E na altura nós oferecemos várias possibilidades. Foram discutidas e a única que foi aceita foi exatamente figura humana e representação do espaço. E eu acho que foi mais aceita essa unidade curricular exatamente porque dizia representação do espaço. Mas é assim, na altura era um corpo docente também muito variado e muito entusiasmado e houve muitas propostas, podiam ter funcionado ou não sabemos. Esta resistiu. Mas, na realidade, ela partiu dos alunos e tem sido, enfim, trabalhada com os alunos desde 2008, com variáveis e variantes durante todo este tempo. Portanto, a partir de 2008, eu e o professor José Maria combinámos fazer um trabalho que seria este de oferecer aos alunos aquilo que eles sempre quiseram, figura humana. E é evidente, as questões de espaço também surgiram, às vezes surgem em certos anos letivos, há mais incidência sobre questões da representação do espaço, noutras não há, portanto, mas é uma disciplina que foi criada, pelos alunos e para os alunos. Curiosamente, desde 2008 já se passaram muitos anos. É verdade. E, certamente, para além da disciplina, acompanhou os alunos e viu crescer e aparecer novas gerações com novas ideias, novas maneiras de estar, certamente. Eu acho curioso, gostava de saber alguma curiosidade sobre isso, de que maneira é que eles se adaptam hoje em dia aos requisitos, se de alguma maneira a tecnologia veio ajudar ou não este tipo de abordagem. Não sei, não saberei responder assim. Há vários pontos de vista, não é? Com certeza. Eu também sou muito contraditório e aprecio a contradição, não me faz nenhuma aflição. Mas é assim, eu estou mais velho, não é? Em relação aos alunos, é assim, os alunos veem os professores também como um parceiro ou como exatamente alguém mais afastado. Sim. Nunca fui de grandes paternalismos, diga-se de passagem, pelo contrário. Mas é assim, eu recordo os alunos de 1987 e quase que se tivesse um pouco, quase que era capaz de me lembrar de todos. 87, 88, 89. Turmas mais pequenas, certamente, o contacto mais Muito mais contacto, muito mais tempo, exato. Mas é assim, eu também muito mais novo. Não é? Hoje, o meu sócio na editora da Imago é o meu ex-aluno, é o João Francisco Figueira. Bom,
isto para dizer que, dessa experiência longínqua, guardo muito boas memórias, muitos excelentes alunos. Okay? Mas da minha memória mais recente, guardo também boas memórias e há excelentes alunos. Quer dizer, não acho que isso tenha mudado muito. Aumentou significativamente o número de alunos, isso sim, e talvez o destaque dos melhores alunos se note mais agora do que se notava antes. Inclusivamente eu já tenho experiência, porque agora é um feedback, não é, de alunos que eram menos bons nos anos 80 e 90 e que são excelentes arquitetos. Não sei, isso já não sei averiguar hoje para os mais novos, confesso. Mas talvez isso tenha aumentado a discriminação, se assim se poderá dizer, não é? E esse efeito, os melhores alunos, os alunos do meio, os alunos não sei quem, não é? É como é. Mas, porque na realidade já tivemos provas de pré-requisitos e era uma escolha, não é? Também houve uma fase em que havia uma escolha de alunos. Considerou-se que era uma situação um pouco democrática. Mas acho que esse era um processo interessante. Acho que isso traria grandes benefícios hoje em dia. Enfim, há esta questão política, não é? Se é uma atitude correta ou não, democrática mesmo, não é? Se a escola está aberta a todos, está aberta a todos, não é? Porque hoje em dia, de facto, há escolas que são seletivas, ou as escolas podem ser seletivas, não é? Não sei, provavelmente isso é um papel que caberia ou caberá mais até às privadas. Mas a média exigida para entrar nesta faculdade sim. Já só por si significa um método muito seletivo. Mas no sentido em que muitas das vezes entram aqui, então no que toca ao desenho, muitos diamantes em bruto. Sim. Pessoas que certamente nunca pegaram no lápis, mas que depois se revelam e praticam. Certamente o professor também acredita que a prática fará. Absolutamente. Faz toda a diferença. Sim, claro. Sim, isso pode acontecer. Mas isso são coisas que se podem também detectar, de facto, numa prova. Para quem já está há muitos anos nisto, sim, isso funcionava. Bom, mas a prova não existe. Se ela existisse, obviamente que era mais seletivo, não é? Mas não quer dizer que não poderiam passar a existir outros problemas, não é? Mas eu recordo, por exemplo, que vi excelentes alunos também nesses anos idos, e talvez noutros mais próximos, mais vizinhos, e muita gente mudou de curso e são excelentes profissionais, ou têm uma vida, enfim, sentem-se realizados, quer dizer, não era a arquitetura exatamente o que eles queriam, não é? E são muitos, ok? São muitos. São muitos alunos que na altura desistiam com mais frequência. O curso talvez fosse até mais duro, mais exigente, mais violento até. Na discriminação que fazia, e então isso colocava mesmo pessoas com grandes potencialidades, colocavam-nos entre a espada e a parede, essa expressão, e eles saltavam para outros lados, e saltavam bem, quer dizer, não era um grande inconveniente para eles, ou, pelo menos para alguns que eu conheço, não foi nenhum inconveniente. Não sei se estou a responder, tinhas dito mais qualquer coisa. Não era isto. A própria abordagem dos alunos à disciplina e mesmo a tecnologia, onde é que entra aqui? A questão da tecnologia. Pois, a tecnologia, eu sou um inapto, não é? Tecnologicamente. Isto limita a minha capacidade. A minha capacidade de resposta. Quer dizer, eu faço um uso muito, muito também prosaico, não é? E muito elementar, básico, com os computadores, páginas do Word para editar, e não sei fazer mais, ok? Eu lembro-me de escrever os programas à máquina a bater, não é? Claro que sim, claro que alterou. Agora não sei os efeitos disso, como é que eles se podem medir, quantificar ou qualificar dentro dos processos de aprendizagem hoje, não sei, não tenho dados suficientes para perceber isso. A única coisa que eu posso dizer, e que a única coisa que eu consigo compreender, do nosso ponto de vista, é que as novas tecnologias
são máquinas também de proliferação de imagem, não é? São prolixas, né, também na construção de imagens, não é? E sendo assim, o problema é sempre o mesmo. Para mim, é sempre uma questão de articular, de relacionar a razão de ser das imagens, não é? A relação, sim, o modo produtivo das imagens. É evidente que o modo produtivo de uma fotografia analógica é diferente do modo produtivo de uma fotografia digital. É evidente que fazer um desenho com régua, esquadro e tira-linhas é diferente de estar a clicar em comandos e dar ordens para um computador. E escrever no ecrã. Pois, e hoje em dia já se fazem os desenhos no ecrã e podem ser trabalhados, etc. Não é? Mas são coisas que acho que, na anterioridade, o que é anterior a tudo isso? Eu acho que é o corpo, a corporalidade. É o modo como usamos o corpo e aí talvez as tecnologias estejam a imobilizar o corpo, não é? Fazendo aquilo que acho que não sei se era o Paul Virilio que dizia isso, não é? O handicapé suréquipé. No futuro o homem é uma espécie de deficiente, sobreequipado. Pois, deve interferir substancialmente. Sendo que esta geração tem abertura suficiente para se ligar novamente ao corpo e aos métodos mais manuais, não é? Acho que sim, o corpo não é novo. Não, certamente. E de certeza que os mais novos vão descobrir maneiras. Eu acho que há uma certa necessidade de passar por isso. Antes de passar para algo mais digital e mais distante. Lá está. Sim. Preocupa-me um pouco ver estas novas gerações serem introduzidas tão cedo a coisas tão tecnológicas. Claro que isto pode ser uma coisa muito boa também, não é? Sim, é uma imersão no corpo, na sociedade, no futuro, de outra ordem. Sim. Mas eu sinceramente não. Quais são as consequências? Aquelas que eu posso medir para mim, uma certa escravatura do corpo, relativamente, sei lá, à posição que assumimos diante do ecrã, porque não somos só nós que estamos a controlar o computador ou a dirigir as nossas ações do computador, é ele que nos vai também dirigindo as nossas ações, não é? E, sobretudo, neste processo, o que está envolvido aqui é o desejo, não é? O desejo, como diria Freud, é uma coisa que conheça o seu objeto, não é? Portanto, eu quando estou diante de um processo como este, não é, que me imobiliza, tenho medo também que a resposta dele, sendo aparentemente tão generosa e tão capaz de tudo, consiga, conceder-me o objeto esse mesmo desejo. E, não sei, há coisas que se passam com grande intensidade na imobilidade. Não é? E podemos estar muito agitados, andar para trás, para a frente e não acontecer nada. Não é? Não sei. Eu acho que é um meio como outro qualquer. Eu acho que devemos considerá-lo exatamente como isso, uma extensão do corpo. É que se nós achamos que é uma extensão da inteligência, como hoje se diz, inteligência artificial, não é? É uma redução do corpo a uma massa, a umas circunvolações cinzentas, não é? Eu acho que nós próprios não temos uma ideia do que é o cérebro, não é? Senão, através de uma ilustração, uma boa ilustração. Não sei, a redução também do corpo ao cérebro é complicada, digo eu. Portanto, a inteligência artificial, que é o que está, não é? Que a tecnologia de ponta está para aí a trabalhar e que provavelmente será o que nos aguarda, pois será sempre um produto e será sempre qualquer coisa instrumental, tecnológica, nesse sentido ideológica, nesse sentido também capaz de subverter esteticamente, de subverter politicamente, de subverter eticamente. Portanto, não creio que seja uma amarra, como muita gente possa imaginar, não é? Que seja um pesadelo, não é? Ao
Não, acho que não. Acho que sofre dos mesmos sucessos ou êxitos, infortúnios ou constrangimentos que qualquer tecnologia, como um lápis na mão. Deve ser exatamente a mesma coisa. Pronto, acho que se calhar podemos falar um pouco mais dos seus projetos, para além do desenho, que acaba por ser também dentro do desenho, não é? E da imagem, mas para além da FAU e deste contexto de ensino. Talvez o ensino tenha, ou pelo menos destes já 30 anos, não é? De ensino são mais, depois também fora. Na verdade, por diversas circunstâncias, fui sempre ir por caráter, e aí condenso o caráter. Nunca fui muito ansioso com as questões da minha carreira artística. Okay? E nesse sentido sempre aguardei para mim como uma coisa que eu faço para mim. Não é? Bom, aos amigos, não é? Como sempre. E no que diz respeito àquilo que pode ser o insucesso da carreira, tenho mostrado ao longo dos anos aquilo que faço, que respondem sempre a uma espécie de nervosismo de circunstância, não é? Tinham um programa, digamos, que tinham um projeto no final do curso de Belas Artes, um projeto específico, que era trabalhar a questão dos limites do enquadramento, e que mantive durante os anos e que mantém, mas que foi sempre mudando. Sou, num certo ponto de vista, alguém que ao contrário de muitos artistas que trabalham de um modo monocórdico e monótono, sempre a mesma coisa, eu gosto da exuberância, gosto da variação. Gosto de não fixar um projeto. Quer dizer, gosto de não ter projeto. Portanto, aí o que tenho feito é o que está feito, e há pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem, e não tenho feito muito para divulgar. Aliás, os amigos é que têm feito esse esforço. Muitos e bons amigos, alguns que não estão entre nós. Mas isso é uma parte, não é? A outra parte tem a ver com a investigação, não é? E o facto de estar numa escola, e numa faculdade e numa universidade implicou que eu tivesse que estudar, não é? Bom, eu confesso que essa sempre foi a parte mais fácil para mim, porque sempre gostei de estudar. Agora, também foi sempre a parte mais difícil para mim, porque sempre fui muito selvagem a estudar. Isto é, fui mal educado. De modo que também aí fui construindo uma certa exuberância nas relações que construo, pelo menos no plano das minhas referências e etc. E talvez como na não carreira artística, eu sempre fui também bastante exigente comigo mesmo, não é? Isso significa custos, não é? Eu também não é que escreva muito, mas quando escrevo também é para amassar o outro. Mas então, essa necessidade de eu ter que estudar permitiu que eu depois desenvolvesse outros projetos, quer dizer, além do doutoramento, que foi uma coisa obrigatória, não é? Fiz outras coisas que não eram obrigatórias, não é? Isto é obrigatório, vocês têm que o entender também com aspas, mas é porque eu tinha que fazer um doutoramento, não poderia continuar na escola, etc. Não é? Bom, mas é uma aprendizagem para todos os efeitos, e uma aprendizagem que eu também assumi como muito selvagem, não é? Eu não sei quem declarar a minha tese de doutoramento, mas quem pegar nela vai sofrer um bom bocado. Vai ter que se aplicar. Mas é assim, em 2009 tive um momento, eu olhei para uma pintura do Museu Sérgio Reis, que era aquele Esperando Sucesso, e a partir daí fiz uma investigação com o meu tempo, não é? Que demorou alguns anos. Aliás, ela tinha começado antes, e em 2009 é que se concluiu exatamente com a exposição. E foi, no fundo, é uma pintura que fala de desenho. E, ao contrário da investigação que eu tinha feito no doutoramento, que era uma coisa de 100 anos, não é? Porque era o século XVII, dito assim, uma coisa abstrata, genérica,
eu coloquei-me exatamente no sentido oposto de falar só de uma imagem. E é disso que eu falo. O livro que publiquei, do Henrique Pousão, é de facto trabalho só sobre uma imagem que depois abre pistas, não é, sobre um mundo. A ideia é de perceber que no âmago qualquer imagem, aquilo que ela nos dá, numa imediata aparência, é a ponta do iceberg, não é? Do iceberg que está enraizado, que se espalha no mundo. E é isto, é como se fosse uma lente que amplifica, não é? Uma imagem é uma lente que amplifica coisas. É preciso saber olhar para ela, não é? Porque ela amplifica e é um mundo, está enraizada no mundo, é um corpo bizarro, as imagens são corpos bizarros, não é? Portanto, isso foi uma investigação que obviamente que decorreu com todos os estudos que eu estava a fazer e que depois me permitiu lançar primeiro com esta campanha editorial, que ainda foi feita da PSIAC, que ainda foi feita com a iniciativa do professor Joaquim Vieira, e depois também com os professores das Belas Artes, com os professores de desenho das Belas Artes, nomeadamente Mário Bismarck e toda a equipa, e depois também com o Minho, na altura o professor Joaquim Vieira estava no Minho. Portanto, e nasceu a partir daí este trabalho editorial da revista sobre desenho. Depois, com o João Francisco Figueira, foi a partir de 2011 que nós achámos que havia uma série de autores que nós tínhamos que publicar, que eram absolutamente necessários e fundamentais, e que não estavam traduzidos em português, e que nós líamos furiosamente, não é? E que estudávamos, investigávamos, andávamos por ali. E um eco imediato produtivo era exatamente fazer coisas, era publicar, editar. E é isso que temos feito. E é um trabalho que já lá vai, já são uns anos, que não é fácil, porque é pro bono, é voluntário, e que me ocupa grande parte do meu trabalho hoje. É, de facto, o projeto Imago, Pro Imago, que vocês podem consultar também na net, procurar com Y, Pro Imago. Agora, neste momento publicámos um livro do Hans Belting, Faces, na história do rosto, e simultaneamente com o livro está a decorrer uma exposição no Museu Burardo, no Espaço das Colmeias, que é exatamente Rostos, Variações do Belting, que vai estar presente até, salvo erro, 9 de setembro. Então, vocês podem ver o trabalho que estamos a fazer. Não, até então tem mais ou menos quantas publicações? O que é? A Imago. Imago, neste momento devemos ter à volta de 19 livros publicados e não sei quantos ensaios, e-books, e outros ensaios também que estão livres disponíveis na internet, para além também da edição de vídeos das conferências dos próprios autores, que são convidados a virem e a apresentarem, portanto, o desenvolvimento dos trabalhos, das suas investigações. Sim, há exposições, portanto, isto é um trabalho de equipa, é preciso dizê-lo. Começou com o João Francisco Figueira, com a Marta Mestre e comigo, e hoje já se estendeu também uma outra pessoa, que é a Catherine Sirois, e só assim é que, enfim, conseguimos levar a cabo estas coisas. Pelo menos 3 publicações anuais? Não, tem variado. Normalmente começou com 2. Nós começamos a ter as primeiras edições foram publicadas na Dafna, foram 3 livros. Assim. E depois passámos 2, 1, enfim. De onde vêm essas ideias, essa vontade de publicar certo determinado autor? Não, exatamente porque eu também sou professor aqui no curso no PDA, que é uma unidade curricular que tem o título de Domínio das Imagens. É o título também de um livro. Porque me interessa a mim, hoje, não é? Muito em particular, as questões da imagem.
as questões da teoria da imagem, onde se coloca, obviamente, também hoje as imagens, as tecnologias, etc. Não é um problema que esteja fora deste âmbito. E, sobretudo, porque falar de imagem é um pouco diferente de falar de história de arte. Não é? Quer dizer, é uma abertura maior, não é? Uma problemática mais aberta, não é? Da qual entra, de facto, a arte. Sim, é uma questão de conhecimento. Quer dizer, o que estes autores que nós publicamos fazem é um pouco, não é que seja não é que cumpram um programa benjaminiano, não é, da legibilidade, mas é isso, é um esforço por tornar legível, não é, compreensível o universo crítico das imagens e saber como é que elas, de facto, afetam, não é, diretamente não só a nossa existência, como o mundo tal qual ele é. Portanto, isto é um processo não só cuja origem não é só antropológico, não é só um acontecimento antropológico, a imagem, mas é um acontecimento que se desdobra nas relações da história, do conhecimento, da política, etc. Não é da tecnologia, por aí fora. Portanto, é toda essa complexidade, toda essa rede, não é, que me interessa na compreensão da imagem. Este tipo de trabalho já trouxe alguma história interessante do ponto de vista do contacto com algum autor? Não sei se isto já terá acontecido, ou alguma viagem, ou... Como no sentido em que, certamente, este tipo de trabalho e toda a investigação implicam muitas vezes alguma viagem, alguma visita a algum local. Sim, ok. Ok, as viagens nós vamos decididamente, ou às vezes também somos empurrados para elas, não é? Mas é assim, por exemplo, neste momento, tentando perceber o que está a dizer, neste momento, com o João, e o João digamos, a locomotiva, estamos a fazer uma inflexão para uma grande viagem. E essa grande viagem, o projeto atual que nós temos chama-se Imagens Migrantes. Não só pela atualidade das questões da migração, mas porque as imagens migram, não é? Como as pessoas, não é? Mas essa ideia de que as imagens viajam, não é? Neste momento, a viagem é, de facto, a Palestina. E é tentar fazer um novo... Aliás, hoje o João deve estar a fechar a candidatura. É um projeto que tem a ver exatamente com a questão, com como é que num universo de dissensão, de violência, de agressão, se consegue se resistir, se consegue fazer obras de arte, se consegue fazer imagens, se consegue denunciar o crime. É isto que nos interessa. E a viagem é esta. Tem alguma expectativa? O que é que esperam encontrar? O que é que vão realmente procurar? Já têm algum itinerário preparado? Já há qualquer coisa esboçada, não é? Isso é aquele paradoxo do Menon, do Platão, não é? Quem procura tem que saber, já está orientado para saber o que é que procura, não é? Mas depois está aberto àquilo que desconhece, não é? Sim, mas isso é o sentido da viagem, não é? Sim, há algumas coisas que estão mais ou menos balizadas e o resto não... E não existe um pequeno medo? Quer dizer, para já eu não tenho um parti pris, ok? Um parti pris, quer dizer... Ou digamos, para não partir de um falso parti pris, há uma agressão contínua na Palestina. Pronto, ok. Isto pode ter suas consequências, não é? Mas há muita gente em Israel que se conhece e que trabalha contra esta agressão. Portanto, é isso que nos interessa. Ok. Para quando este projeto? Tem algum momento apontado? 2021. 2021, se tudo correr bem, não é? É preciso apoios.
É evidente que isto é feito também no âmbito não só do projeto Imago, mas também e substancialmente, e desta vez em embarcar, isto tem que ser dito, numa coreógrafa notável, que é a Marlene Freitas. Não, sim, Marlene Freitas, não sei se vocês conhecem o trabalho dela. Tudo começou, tanto quanto eu sei, com o facto dela ter ido a Israel com uma produção de um seu espetáculo, uma coreografia, e ter sido convidada a não o apresentar. E o que ficou é uma posição ética da Marlene, que todos nós apoiamos. O que ficou decidido é que ela fez o espetáculo, mas ia trabalhar para perceber as razões da contestação. E é isso. Interessante. Mais algum projeto em mãos, atualmente? Há sempre muitos. Há algum que lhe tenha dado particular gozo, particular prazer em fazer? Acho que todos eles me têm dado gozo. Acho que não sei. Não tenho assim filhos rejeitados, exatamente. Sim. Há uns que são mais difíceis ou mais complexos, não é? Mas aí também potencia o efeito do prazer que se tem, não é? Mas de qualquer modo também não é que se busque nestas coisas, não faço ideia, haverá prazer, com certeza, mas não é isso que se busca, não é? Também não é isso. É evidente ver as coisas bem feitas é sempre ótimo, não é? Dá gosto. Claro. Pronto, acho que podemos dizer que sim. Obrigada. Ok, obrigado Muito obrigada. pela paciência que tiverem a ouvir. Não, por favor, muito gosto.